E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula semanal aqui nessa sexta-feira, junto comigo, Vinícius Gonçalves. Eu sou engenheiro mecânico e atuo na área da caldeiraria há 13 para 14 anos já. Se você não me conhece, nesse canal aqui você vai aprender tudo sobre caldeiraria, seja traçados de caldeiraria, desenho mecânico, matemática aplicada, processo de fabricação e assim por diante. Então, se você quer aprender mais, junto comigo, já se inscreve aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui, se inscreve. Compartilhe esse canal com o seu amigo que precisa aprender também e que trabalha ali no dia a dia junto com você. Faça com que esse meu canal chegue a mais pessoas. Me ajude nessa missão para que possamos alcançar mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ao que eu ensino aqui todas as sextas-feiras, para que possam evoluir profissionalmente e alcançar salários melhores, posições melhores e garantir um futuro melhor também. Então é o seguinte, nessa aula eu vou trazer um conteúdo completamente novo, bem bacana, bem detalhado. Nessa aula eu separei aqui para fazer o traçado de curvas de gomo de 90 graus, curvas de gomo de 45 graus, mostrar as diferenças. Nesta aula também eu vou falar sobre as diferenças de raio curto e raio longo. Vou mostrar para vocês na prática como que é essa diferença. E ainda, na aplicação dessa aula, na hora de eu fazer o desenho, eu vou mostrar para vocês como fazer o desenvolvimento do desenho aplicando matemática aplicada. Então, nessa aula, você vai sair daqui aprendendo traçados, planificação, matemática aplicada, desenho mecânico e muito mais. Então é o seguinte, agora vai começar a nossa aula, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos dar início a mais uma aula semanal. É o seguinte, já comenta aqui embaixo se você está me acompanhando faz um mês, mais de um mês ou menos de um mês. Comenta aqui embaixo. Se você está me acompanhando há mais de um mês, coloca assim, mais de um mês. Se você estiver me acompanhando há menos de um mês, coloca a menos de um mês, certo? Para mim saber aqui o pessoal que está me acompanhando sempre aqui, beleza? Então é isso aí e vamos dar início a mais uma aula semanal junto comigo aqui nessa sexta-feira. Um ponto importante, pessoal, antes de dar início à aula, estão abertas as inscrições para os meus cursos de desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD. Estamos no início do mês e as matrículas estão abertas. Então, se você quer aprender mais, quer ter acesso direto comigo ali no dia a dia, me mandando mensagem, me mandando desenhos para mim avaliar e te mostrar o que está certo e o que está errado, entra aqui na descrição desse vídeo, tem o link de cada curso. E aí você entra lá no link, vê detalhadamente como funciona o curso. Querendo fazer sua inscrição, faça sua matrícula e eu vou já imediatamente falar com você e apresentar o curso por dentro, tá bom? Então, se você quer se inscrever, quer se qualificar, nós temos 3 cursos, desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD. Então, é muito simples para você se inscrever. Entra agora na descrição, tá lá detalhadamente, clica no curso que você quer fazer, faça sua matrícula e após isso eu vou entrar em contato com você e você vai dar início a esse curso aí junto comigo, beleza? Então é isso aí, esse é o recado que eu tinha para vocês. Vamos dar início à nossa aula agora. Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, nessa aula eu vou fazer para vocês a planificação de uma curva de gomo, tá? De 90 graus e uma curva de gomo de 45 graus. Então, o primeiro passo que nós vamos dar aqui é fazer o desenho. E o que acontece? Para a gente fazer o desenho, a gente precisa das informações da curva, certo? E das informações do raio dessa curva. Então, vamos lá. Por exemplo, ó, primeiro vamos falar sobre o diâmetro da curva. Então, eu vou considerar aqui um diâmetro de 300 milímetros da curva, certo? E aí a gente tem o raio. Então, como que funciona a questão do raio da curva? Na prática, eu já vou mostrar quem é o diâmetro da curva, quem é o raio da curva, tá? O raio da curva, a gente tem o raio longo e temos o raio curto. São os dois. Como que chegamos nesses resultados? O raio longo, ele é 1,5 vezes o diâmetro, que nesse caso é 300. Então, o que acontece? Quando se fala de curva raio longo, nós temos aqui 1,5 vezes 300. Se nós fizermos
esta conta, nós vamos chegar no seguinte resultado. 1,5 vezes 300. 450 milímetros, que a gente está trabalhando com milímetros. Então, o raio longo é 450 milímetros. O raio curto, ele me diz que o raio da curva é igual ao diâmetro da curva. Então, quando é raio curto, o próprio diâmetro da curva é o raio da curva. Eu vou explicar isso para vocês que, falando assim, fica um pouco confuso, mas vocês vão entender na prática. Então, vamos lá pegar o exemplo de uma curva de diâmetro de 300. Vamos fazer o desenho dela. Então, ó, o diâmetro dela vai ter 300. Então, vou desenhar aqui, ó, 300. Então, vamos dar início à curva. Então, a gente tem aqui, pessoal, a informação de que o raio dela é 450. Então, a gente vai fazer um raio aqui, ó, de 450. Se a gente pegar essa medida aqui, nós vamos ver que o raio, ó, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, para vocês visualizarem. Então, ó, o raio de 450, certo? E nós queremos fazer esta curva aqui. Então, como vai ficar? Ó, eu vou vir aqui, vou fazer uma linha de 300. Esse 300 aqui, esse 300 é o posicionamento, o diâmetro da curva. Fiz aqui, a 90 graus vou fazer outro. Então, ó, vou fazer outro aqui. Ó. Lembrando que do centro, que essa linha aqui é a linha de centro da nossa curva, é o raio longo. Então, o que eu faço? Linha tracejada. Ó. Então, vou apagar aqui para a gente visualizar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tracei o raio, 450 eu calculei que é raio longo. Tracei o diâmetro, certo? Beleza. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente tem uma informação importante aqui, ó, que se a gente vem nesse ponto aqui, ó, aqui é o ponto desse raio, certo? Aqui nós temos o seguinte, vou fazer um centro aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto desse raio. E daqui nós vamos partir com todas as informações para fazer a curva. Agora, o que acontece? Nós temos que decidir o número de gomos dessa curva neste momento. Nós podemos dividir por números iguais, ou então fazer gomos inteiros e gomos pela metade. O padrão, pessoal, é fazer normalmente 2 gomos inteiros e 2 gomos pela metade. E é assim que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, imagina o seguinte, nós temos aqui, ó, 90 graus. Nós temos aqui, pessoal, 90 graus. Então, vamos começar a aplicar matemática neste exato momento. Vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 90 graus. E isso é definição na hora de fazer o desenho, tá, pessoal? A gente vai dividir 90 por 3. Nós vamos chegar em 30 graus, certo? Só que aí, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte. Essa curva ela tem que ter 2 gomos inteiros e 2 meio gomos. Então, quando eu divido 90 por 3, eu fiz 3 gomos inteiros de 30 graus. Agora eu preciso fazer o quê? 30 dividido por 2, eu vou ter 15 graus. 15 graus é o meu primeiro gomo, vai ter 15 graus. Então, o que eu venho fazer aqui? Aqui é a minha linha base, e eu tenho que fazer essa linha vir para cá 15 graus. Então, a gente vem no transferidor, 15 graus. Ó, eu movimentei essa linha para cá em 15 graus. Eu poderia fazer isso daqui pelo cálculo. Então, este daqui, ó, vou mostrar para vocês o resultado do gomo. Ó. Então, ó, eu estendo essas linhas na verticais até cruzar e eu apago. E vou usar, aqui seria o meu meio gomo, tá? Mas, vamos supor que você não tem esse recurso, não tem transferidor de grau. Como que você pode chegar nessa informação aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar as medidas
exatas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma medida aqui, essas medidas tudo a gente consegue identificar, porque lembra que a gente fez aqui, ó, o raio de 450, depois a gente jogou 300 aqui, né? Então a gente somou 150 para esse lado. Por isso que essa medida aqui, ó, está dando 600. Nós conseguimos também pegar essa medida aqui, natural, 300, certo? E aí o que acontece? A gente tem o ângulo. Nós temos o ângulo da nossa peça, certo? Ó, nós temos o ângulo de 15 graus, certo? Certo? Então, se nós temos o ângulo, vamos lá. Se nós temos esse ângulo aqui, ó, que é 15 graus, temos essa distância, a gente consegue calcular essa altura aqui tranquilamente. Por quê? Nós temos aqui o cateto adjacente ao ângulo e nós temos o ângulo. O que acontece? Nós temos que lembrar da regrinha de trigonometria, onde fala o seguinte. Tangente, ela fala o seguinte, ó. Tangente do ângulo, ó, tangente do ângulo é igual o cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos o ângulo, então nós conseguimos calcular a tangente do ângulo, e nós temos o cateto adjacente, nesse caso aqui é o 600. Com isso, a gente consegue chegar no resultado do cateto oposto ao ângulo, certo? Então, qual que seria o resultado aqui? Então, tangente de 15, vamos fazer aqui na calculadora, ó, tangente de 15, ó. 15, tangente 0,26, ó, 0,26 é igual a cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, que é a altura, essa altura aqui, dividido por 600. Então, cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, é 600 vezes 0,26, que vai dar 156 milímetros. Então, se a gente pegar essa medida aqui, ela vai dar 156. Nós temos que arredondar para mais aqui, ó. Então, 600 vezes 0,27. 162 milímetros. Reparem o seguinte, eu arredondei uma casa para baixo e deu uma boa diferença aqui. Então, você tem que arredondar uma casa para cima, tá? Para chegar no resultado mais próximo. Então, ó, 162, no meu desenho aqui está dando 161, beleza? Então, aí a gente tem essa altura aqui. Aí, com isso, você tem esse desenho da base, tem essa altura. Aí, deste ponto, você liga nesse centro para fazer esse primeiro gomo. Com isso, naturalmente, você vai ter essa peça aqui. Aí é só fazer a linha vertical aqui e está feito o primeiro gomo. Isso se você não tiver o recurso do transferidor de grau, tá? Mas, se você tem o recurso do transferidor de grau, já faz direto e porque fica mais fácil. Então, feito isso, pessoal, agora o que eu tenho que fazer? Se aqui eu tenho 15 graus, eu tenho que rebater essas linhas aqui, ó. Então, eu vou rebater essas linhas aqui. No meu caso, eu tenho um recurso, né? Ó, então, como que fica? Aqui eu tenho meio gomo, aqui eu tenho um gomo inteiro. O que eu fiz? Eu só repliquei as linhas aqui, ó. Repliquei aqui. Vou fazer novamente isso aqui, ó. Vou replicar aqui para chegar no 90 graus. Ó. Então, o que aconteceu? Eu tenho meio gomo aqui, um gomo inteiro e meio gomo aqui. Isso com o raio longo. Beleza, pessoal? Esse daqui com raio longo. Agora eu vou fazer, essa é a primeira parte. Eu vou fazer agora a curva de 45 graus com raio curto. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, vou copiar isso aqui. Como que fica a curva de 45 graus com raio curto? Nós temos que fazer o seguinte, ó. O raio curto é o diâmetro da curva. Então, se nós consideramos 300, o raio curto vai ser 300. Então, ó, 300, né? Aí o que acontece? Eu vou vir aqui fazer uma linha de 300 representando o diâmetro da curva, certo?
Aí lembra que agora é 45 graus? Então eu preciso rotacionar essa linha a 45 graus. 45 graus. Então ela está nesse sentido aqui. Nesse caso é bom você ter o transferidor de grau, que vai ficar mais fácil para você fazer, tá? Então, feito isso, aqui eu tenho 45 graus e um raio curto na curva. 300, se a gente ver aqui, ó, certo? Certo. Beleza. Agora o que acontece? Quando é 45 graus, eu também posso dividir ele por qualquer valor. Só que nesse caso eu quero novamente 2 meio gomo e um gomo inteiro, para vocês entenderem a planificação, tá? Então, eu tenho 40, agora a conta aqui é o seguinte, ó. Agora eu tenho 45 graus dividido por 3, eu vou ter um resultado. Nesse caso, é dividido por 2, porque eu vou ter um gomo inteiro e 2 meio gomo. Então, eu divido por 2, ó, 45 dividido por 2, 22,5. Então, o meu gomo inteiro vai ter 22,5. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou dividir por 2. Eu vou chegar em 11,25 graus. Feito 11,25 graus, é o meu primeiro aqui. Então, se eu não tivesse, eu faria a mesma conta matemática lá. Ó. Eu venho aqui, ó, presta atenção, ó, 450, né? Então, ficaria o seguinte, ó, tangente também. Então, ficaria tangente 11,25 igual o cateto posto sobre 450, que é o que a gente tem. Aí ficaria o seguinte, na conta aqui, ó, no final eu tenho que fazer 450 vezes tangente de 11, né? Então, vamos lá. Ó, 11,25, vamos encontrar tangente, ó. Tangente. Dá esse valor. Vezes, vou fazer direto aqui, ó. Vezes 450. Ó. Então, aqui, ó, 89,51. Então, aqui, ó, 89,51. Eu ligo aqui, certo? Aí eu só levo aqui, ó. E aí a gente tem exatamente o primeiro meio gomo, certo? Então, dessa vez eu fiz já direto para vocês verem. Aí, o que acontece? Agora eu tenho que fazer o gomo inteiro, igual eu fiz no outro, ó. Então, vou apagar essa linha aqui. Como eu tenho a facilidade aqui, ó, o gomo inteiro e o outro meio gomo, ó. Vou fechar, ó. Fechou, 45 graus, meio gomo, gomo inteiro, meio gomo, diâmetro de 300, ó. Diâmetro de 300, certo? Raio curto de 300, ó, porque o raio é aqui, tá? Ó, raio curto de 300. Nessa daqui o raio é de 450, que é o raio longo, que eu já expliquei para vocês a diferença, ó, certo? Então, aqui eu tenho a minha curva de 90 graus, raio longo. Aqui eu tenho a minha curva de 45 graus, raio curto. Agora, a planificação, pessoal, elas são semelhantes, tá? Elas são semelhantes. Então, eu vou planificar a de 90 graus. O procedimento é o mesmo para as duas. Então, vamos lá. 90 graus aqui. Vamos planificar essa curva aqui, ó. Então, vamos lá. Nós temos as medidas aqui, ó. Nós temos essa medida. Nós temos essa medida e essa medida, certo? Nós temos todas essas medidas aqui. Nós temos também todas essas medidas internas. Então, vai vir aqui, ó. Todas essas medidas internas. Eu vou deixar só duas, como elas repetem, eu vou deixar só duas para não fazer muita confusão. Ó. Então, eu vou pôr uma aqui e uma aqui, ó. Então, a gente tem essas duas medidas. Então, eu tenho a primeira de 80, a segunda aqui 161. Aqui e aqui são iguais e aqui é 80 novamente, beleza? Então, agora nós vamos imaginar um tubo. Então, lembrando que é 300, então, ó, um tubo vai ter 300. E nós vamos fazer o seguinte. Então, ó, 80, né? Vou vir aqui, ó, 80. Do outro lado, 161, ó, 161. Beleza? Vou interligar os pontos. Agora é o seguinte, eu vou inverter. Do lado direito vai ficar a parte maior e do lado esquerdo a parte menor. Então, ó, 322. Aqui, 161. Vou interligar. Aqui eu faço o inverso novamente. Então, aqui vai ser 322. Aqui, 161. Vou ligar. Beleza?
Agora, aqui, ó, 161, aqui, 80, e aí eu ligo. Então, eu fiz o quê? Eu peguei essa curva e coloquei ela tudo na posição, beleza? Vou vir aqui, vou fazer uma linha de centro na minha peça. Então, aqui está a minha linha de centro, beleza? Feito isso, pessoal, eu vou fazer uma semicircunferência na base. Agora é a planificação, ó. Semicircunferência na base. Vou dividir ela em partes iguais, nesse caso em 8. Ó. Quando eu faço essa divisão, eu estou dividindo o perímetro aqui, ó, dela, ó. A distância daqui até aqui é 1, daqui até aqui é a mesma, daqui até aqui é a mesma, tá? Aí o que eu fiz, ó? Cada ponto aqui, ó, eu vou levar uma linha na vertical até lá em cima, ó. Ó, cada ponto da divisão, ó. Aqui, 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 aqui e essa daqui. Então, tenho todos os pontos aí. Quando eu faço isso, tá vendo que gerou os pontos aqui, ó? Então, gerou um ponto aqui, um 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 aqui, aqui, aqui. Então, esses são os pontos da planificação. Agora, o que eu faço? Eu tenho 300, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo direto com 300, não estou explicando sobre perímetro interno, médio e externo, tá? Porque a ideia dessa aula é você entender a forma de planificar. Então, 300. A gente vai vir aqui, 300 vezes π. 3,1416. 942,48. Então, 942,48. Opa. 942,48. Certo? Esse daqui é o desenvolvimento. Vou dividir isso daqui pelo dobro que eu dividi aqui, porque aqui tem uma semicircunferência. A gente quer a circunferência inteira, então 16 pontos. Todos esses pontos eu vou fazer uma linha na vertical. Ó, aqui. Vou repetir essa linha em todos os pontos. Ó. Então, a ideia é repetir essa linha em todos os pontos. Ó. Prestem atenção. Todos os pontos, certo? E agora, cada ponto daqui eu vou trazer para cá. Então, ó, daqui vou trazer para cá, ó, certo? Eu vou até colocar uma linha tracejada para vocês visualizarem. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou copiar aqui cada ponto, ó, todos os pontos, e vou levá-los até a extremidade aqui, ó. Beleza? Vou fazer isso aqui em cima também, no meu caso aqui, ó, todos esses pontos. E aqui em cima eu só fecho, Beleza? Então, até aí, tranquilo. Agora tem um ponto aqui importante. Quando eu faço essa planificação, eu vou começar a desenhar a planificação da curva aqui pelo centro. Por quê? Para a solda ficar neste ponto aqui. Então, no primeiro goma, a solda vai ficar aqui, na parte frontal. No segundo ponto, a solda fica na parte de trás, quando for montar essa curva. Então, por exemplo, imagina que aqui é o primeiro goma. Então, nesse caso, a primeira solda vai ficar aqui, na nossa vista. A segunda solda, ela vai ficar de forma invisível. Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó. De forma invisível. Então, a primeira a gente vê, a segunda não vê. A terceira, a gente vê. E a quarta, não vê. Entendeu? Por quê? Para a solda não ficar uma solda do mesmo lado que a outra e haver cruzamento de soldas. Então, isso daqui é para evitar o cruzamento de soldas e ficar uma solda de um lado, a outra do outro. Então, a gente começa pelo centro. Então, ó, vou ligar os pontos aqui, ó, iniciando pelo centro. Ó. Tá vendo aqui? Essa linha aqui, ó. Aqui. Centro. E aí a gente vai ligar todos os pontos agora, ó. A gente liga aqui até finalizar, ó. Então, vem aqui, ó. Vamos ligar todos os pontos, ó. O que acontece? A planificação, ó, que a gente fez. A gente vai repetir esse passo na parte de cima. No meu caso aqui, ó, eu tô só espelhando, mas aí, ó, vocês vão repetir, ó, do centro para cima, depois do centro para baixo, ó, certo?
Agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Ó. Então aqui ó, é o resultado da nossa planificação. Ó. O que acontece? Reparem que tem um formato de peixe. Toda vez que você faz uma planificação de curva de gomo, você precisa chegar num resultado de peixe. Isso quer dizer que ela vai estar certa, e isso quer dizer que as soldas estarão certas. Não vai ter cruzamento de soldas. Então, aqui está a planificação do meu primeiro meio gomo, aqui está a planificação do meu primeiro gomo inteiro, do segundo e do segundo meio gomo, tá? Então, assim que faz a planificação de uma curva de gomo de 90 graus. Na planificação da curva de 45 graus, o procedimento é o mesmo. Você vai fazer um tubo, tá? Pegando essas medidas. Então, por exemplo, a gente tem essa medida. Nós temos essa e essa. Aqui nós temos essa e temos essa. Certo? Se nós aumentarmos aqui, vai ficar tudo misturado. Vamos melhorar aqui. 90, 179. Aqui, pessoal, ó, 30 e 60. Então, como que ficaria a primeira parte dessa peça aqui, ó, para a gente planificar? Então, ficaria 300. Como ficaria o tubo, né? Então, 300. Aí nós temos aqui, ó, 90. Aqui, 30. Aí a gente liga. Aí, aqui é 30. E aqui, 90. E a gente liga. Opa, aqui 179 aqui. Confundi. Agora é o gomo inteiro, pessoal. Então aqui é 60, porque é o gomo inteiro. 60 e desse lado 179. Agora sim, o segundo meio gomo. Então é 30. Aqui 90. Quando nós fecha, ela fecha, ó, um tubo. Então aí tá pronto para planificar. Aí o procedimento é o mesmo. Faz a meia lua aqui, divide, faz a planificação e vai chegar no mesmo resultado, beleza? Então, essa é a aula de planificação que eu preparei para vocês, aonde dentro dessa aula eu mostrei para vocês a curva de gomo de 90 graus, a curva de gomo de 45 graus, o raio longo, o raio curto, a diferença entre os dois, e ainda fizemos o cálculo de trigonometria, tá? Onde eu expliquei para vocês como usar o cateto oposto, ou melhor, o cateto adjacente e o ângulo para chegar no resultado do primeiro meio gomo e assim dar sequência no traçado. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma aula que eu preparei para vocês aí com todo carinho e dedicação para trazer um conteúdo novo, um conteúdo detalhado e completo. Se você gostou dessa aula, já comenta aqui embaixo, deixa aqui um comentário bem legal para mim poder estar vindo trazendo cada vez mais conteúdo. E também deixa aqui temas para as próximas aulas. Se você quer aprender mais sobre caldeiraria, matemática aplicada, traçado de caldeiraria, desenho mecânico e muito mais, comenta aqui embaixo que eu vou trazer na próxima aula, beleza? Se você quiser fazer sua inscrição também nos meus cursos que eu acabei de abrir as inscrições, link na descrição. Como eu falei, são cursos completos, todos detalhados, todos passo a passo, de forma detalhada. Então essa é uma grande oportunidade para você aprender, tá? Então clique aqui no botão, já conhece todos os detalhes e faça sua inscrição, beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a sua companhia nessa sexta-feira e até a próxima aula.